Boa tarde, terceiro ano. Só tem um aluno ali na sala, pelo que eu tô vendo. LFCE, que eu não sei quem que é o Alisson, que tá ali? Agora entrou o outro. Tem mais gente agora. Tá. Pessoal, tudo bom com vocês? Como é que estão as coisas? Vocês estão com muita dificuldade para entrar no Classroom lá e postar atividade, né? Mas eu fiquei muito feliz essa semana porque teve bastante gente que postou atividades, fez pergunta, postaram lá uns exemplos para mim dar hoje na live. E eu fiquei assim bastante feliz com isso, porque é bom ter a participação de vocês. Até porque o professor ele fica mais animado quando ele vê que os alunos estão participando, tá? Eu vou perguntar uma coisa pra vocês. O som pra vocês aí tá bom? Quem tá ouvindo? Porque o meu microfone tá em cima e eu tô querendo ver se o som tá bom. Ah, ok. Obrigada, Alisson, tá? Então é o seguinte. Esse exemplo aqui, quem me mandou foi... Até não anotei o aluno agora e não vou tirar da página, tá? Mas assim, eu achei bem interessante, porque 2 alunos, na verdade, postaram esse exemplo que tá aqui na tela do algoritmo, tá? E eu gostei porque ele é um algoritmo que ele deixa um pouco de dúvida na hora de montar ele mesmo, porque ele tem uma certa janela deslizante aqui dentro do procedimento. Eu coloquei ele aqui, para vocês verem, e ele tá bem detalhadinho. Olha só, ele é um algoritmo que ele faz o controle de entrada de pessoas no cinema. Então assim, ele não é o controle de vendas do bilhete, mas ele faz o controle da entrada dos clientes no cinema. Aí ele colocou ali, logo começando, solicitar ao cliente o bilhete de entrada. Então, um bilhete que já foi vendido, e aí ele vai apresentar ali na portaria pro porteiro, ou lanterninha, sei lá qual é o nome daquela pessoa. E aí eu só coloquei uma observação aqui em vermelho. Em vermelho são as minhas observações, tá? Quem tá assistindo, tá conseguindo ver direitinho, ali em vermelho. E eu coloquei ali em vermelho, ó, no banco de dados, essa variável vai ser auto-incrementada. Eu não sei se vocês já devem ter visto nas outras matérias, principalmente em banco de dados, o que é uma variável auto-incrementada. Que é aquela que toda vez que você coloca um novo dado no banco de dados, ele automaticamente soma 1 no número. Então os bilhetes de cinema, geralmente eles são auto-incrementados. Eles imprimem na sequência de 0 a milhões. Então ele vai sempre auto-incrementando, tá? Então essa variável vai ser provavelmente o número do bilhete, né? Aí você tem que conferir no bilhete a data e o horário do filme, tá? Aqui ficou faltando uma variável que seria o nome do filme. Eu não coloquei ali porque eu fiquei muito fixada nesse negócio aqui do controle da entrada. Mas conforme a gente vai fazendo um algoritmo, a gente vai pegando esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui, ele teria que ter uma variável que é o número, o número do bilhete, e uma variável que é o nome do filme, que ele vai precisar ali para frente depois. Conforme ele vai desenvolvendo o algoritmo, ele vai sentindo a falta dessas variáveis, né? Aí ele vai conferir a data e o horário, são as variáveis de date, são aquelas variáveis já padrão, que a gente faz sempre em banco de dados. A data e o horário, beleza. Aí, se você descendo para baixo, nós vamos chegar no primeiro procedimento. Do 1 e do 2 era só a declaração de variáveis. Nós estávamos definindo quais são as variáveis, que era a variável número do bilhete e a variável data. E o nome do filme, que eu acabei não colocando aqui, tá? Aí nós vamos descendo. Aí ele coloca ali, ó. Se você tem as variáveis data início e data fim, você tem que ver que você vai ter 2 variáveis, a data de início e data de fim do horário. Aí ele desce. Aí ele faz ali um procedimento que é definir os horários maiores e menores. É aqui que entra aquela janela que eu falei para vocês. Porque ele deu uma janela aqui de 30 minutos.
A pessoa tem que chegar no cinema 30 minutos antes. Passou de 30 minutos, ela já não entra mais no cinema, tá? Então, se ela chegar fora desses 30 minutos, ela não vai entrar. E se ela chegar antes, ela tem que ficar na portaria. Isso foi definido pela pessoa que me pediu para fazer o programa. Ela assim, olha, antes de 30 minutos, a sala não está liberada. Eu vou liberar a sala, então você tem que lembrar de colocar um maior ou igual ou menor ou igual nesse procedimento, tá? Quem chegar dentro dos 30 minutos, entra para a sala. Quem chegar antes, tem que ficar na portaria esperando. Quem ir para depois, quem chegar depois, já não entra mais. Tá? Isso foi definido pelo cliente. Tá? Então, depois de fazer as declarações variáveis, você vem para fazer esse procedimento. É aqui que está o loop, porque é aqui que você precisa, todas as vezes que você pegar o horário, quem vai fazer esse loop vai ser o horário. Ele vai dizer assim, ó, chegou antes, aguarda. Chegou depois, vai para casa. Acabou o teu horário, tá? Deu para entender esse procedimento aqui? Depois vocês fazem as perguntas. Se tiver alguma pergunta, vocês fazem depois, tá? Aí, depois que ele definiu isso dali, ele informa para o cliente a sala do filme. Então, olha que vocês vão ter que ter a variável nome do filme e a sala onde esse filme está sendo apresentado. Porque essa informação tem que ser mostrada na tela pro rapaz que está ali olhando o bilhete, para ele dizer, ó, você vai para a sala tal, filme tal, tá? A sala do filme e ainda não foi liberado para entrar. Não tinha dado cliente, tá, beleza. Eu deixei aqui esse nono aqui, que é indicar para o cliente onde fica a sala e o filme. Eu deixei separada para chamar a atenção de vocês que esse procedimento de definição de sala e de filme podem ser um procedimento à parte. Vocês lembram quando eu dei aula de programação orientada a objeto? Eu falei que você precisa construir caixas, que uma caixa vai ter uma coisa, outra caixa vai ser outra informação. Porque essa informação, bilhete, nome de filme e sala, talvez você tenha que criar um procedimento só para isso. Esse procedimento, ele vai dar, quando você cria esse procedimento, o resultado desse procedimento vai lá para a informação do bilhete, para você poder criar o bilhete de entrada. Então, você vai ter um procedimento inteiro para fazer a parte de local, filme e sala, e o resultado vai ir para lá, para aquela outra caixa, que é a anterior aqui, que vai alimentar isso daqui, ó. O número do bilhete, vai alimentar esse requisito criação do bilhete. Quando o bilhete for criado, que for incrementar essa variável com o número dele, também já vai criar junto o nome do filme e a sala que o filme está sendo projetado. Vocês viram que são procedimentos diferentes? A gente tem que separar bem. Cada projeto é um projeto. Então, por exemplo, vamos dizer assim que o ano que vem alguém resolva fazer um projeto de cinema. Estruturar todo um cinema, o funcionamento de um cinema. A pessoa vai ter que pensar em todos esses detalhes. Ela vai ter que pensar em funcionários, nas salas, na criação dos bilhetes, na estrutura de como o cliente quer esses horários, como que o cliente vai definir a recepção do cliente dele na chegada nesse cinema, tá? Por isso que eu gostei muito desse exemplo, porque esse exemplo aqui é um exemplo que dá para fazer até um projeto de final de curso. Quando você começa a abrir ali todos os bancos de dados do funcionamento de um cinema, o projeto fica bem grande, tá? Então, isso daqui é uma caixinha do funcionamento de um cinema inteiro. De todo o trabalho que acontece dentro de um cinema, tá? Então eu deixei aqui essa parte de indicar para o cliente onde fica a sala e o filme, só para indicar essa parte para vocês, que talvez que essa parte aqui já vai estar vindo de outro módulo, tá? Eu coloquei de novo aqui esse algoritmo para vocês verem que eu joguei ele aqui já com se então, se não, tá? Olha lá, eu coloquei lá, ó, solicitar o bilhete do filme para o cliente, que eu coloquei de novo aqui esse algoritmo para vocês verem que eu joguei ele aqui
já com o filme está sendo... Vai estar, provavelmente já vai estar lá, porque ele já vai... O ideal é na criação do bilhete já aparecer essa informação. É igual se fosse, por exemplo, um bilhete de ônibus, que ele diz qual ônibus que você pegar, qual a plataforma e qual o banco que você vai sentar. Aí eu coloquei ali, ó, se a data for maior ou igual à data do filme, mais 30 minutos, porque ele fez essa janela deslizante ali, né? O cliente tem que chegar 30 minutos antes. Informar o cliente que o tempo limite para a entrada chegou e ele chegou no limite, tá? Se ele chegou acima do limite, ele não entra. Se a data tiver menor que os 30 minutos, o horário menos 30 minutos, chegou muito adiantado, o cara vai ir para uma sala e aguardar o horário do filme dele, tá? Que ele vai ser chamado para dizer, olha, agora você já pode entrar para o seu filme. Daí eu coloquei ali, ó, você então e você não. Você tem que ver que esse procedimento aqui, ele tem 3 fases. Ele tem o se, o então e o se não. Tá? Só vai permitir a entrada depois que ele atender todos os requisitos anteriores. Se ele não atender, ele vai procurar outros caminhos ali. Não sei se está ficando bem claro para vocês. Aí eu coloquei aqui uns outros algoritmos que uma das alunas me passaram também. Eu achei bem interessante porque, assim, ela colocou assim, algoritmo para trabalhar pela manhã. Aí, início, acordar, tomar banho, se vestir, tomar café, tirar o carro da garagem e ir para o trabalho. Pessoal, presta bem atenção nisso daqui. Isso daqui, se fosse realmente um projeto para um robô fazer tudo isso... Cada um desses itens é um procedimento à parte. Porque teve uma outra aluna que fez do acordar. Depois eu vou mostrar para vocês. Tomar banho é uma caixa inteira. Tomar banho ele envolve um monte de coisa. Tá? Se vestir, então nem se fala. Porque a pessoa, até ela se vestir, ela tem que decidir qual roupa ela vai usar, qual cor que ela vai usar, testar na frente do espelho, pentear o cabelo. Tem aquela coisa toda, né? Tomar café, então, hoje de manhã, eu estava lá na minha cozinha e pensando exatamente sobre esses algoritmos. E aí eu estava fazendo café. Na mesma hora que eu estava fazendo café, eu estava... Ah, tá. Eu tinha feito uma comida que eu tinha que guardar no congelador. Então eu comecei a fazer o café e ao mesmo tempo que eu fazia o café, eu guardava esse outro alimento. Empacotava. Eu comecei a pensar sobre cada um deles. Aí eu pensei, olha, para fazer um café eu preciso, primeiro eu meço a água, daí eu coloco uma quantidade exata de açúcar. Dependendo do açúcar, do doce, eu testo o doce. Olha, o Lupe tá aí no teste, eu testo para ver se tá bom ou se não tá. Depois eu coloco a água no fogo, aí eu coloco a quantidade de café que eu já sei qual que é exata. Coloco lá e depois passo o café, mas antes eu tenho que lavar a garrafa. Pegar o filtro na geladeira, colocar o pó de café lá, aí ferve a água, coloco a água, depois tampo a garrafa de café. Então, se eu for fazer isso aqui, é um procedimento enorme, ele gira toda uma caixa só em fazer o café, tá? Depois tomar o café já é um outro procedimento, porque eu vou levar ele para a mesa, aí eu vou colocar ele na mesa, vou buscar o pão, vou buscar a manteiga, aí eu vou ver se tem uma outra coisa, um presunto, um queijo, todos os acompanhamentos, sentar na mesa e aí tomar esse café. Então, assim, a frase tomar café parece muito simples para nós, que somos humanos, que nós estamos tão acostumados a fazer que a gente faz todos os procedimentos no piloto automático. Então, tudo para nós parece assim uma simples frase. Acordar. Acordar é uma simples frase para nós. A gente acorda e a gente faz tudo sem nem perceber que a gente está fazendo. Mas se fosse um robô, se você tivesse que programar um robô para fazer isso, ele tinha que levantar. Ele tinha que primeiro abrir os olhos, né? Pegar o sistema operacional dele, acionar o sistema operacional dele, aí abrir os olhos, aí depois sentar na cama, depois levantar da cama. Tá? Isso assim, pegando por baixo, que eu poderia ver, tem mais coisas que envolvem isso. Eu vou mostrar logo pra frente pra vocês. Tirar o carro da garagem é um procedimento que é muito, também bem complicado.
E aqui eu posso dar um exemplo para vocês, porque em Libras, eu sou professora de Libras também. E para você gesticular, fazer os gestos de tirar um carro da garagem, ele é bem complicado para fazer isso em Libras. Não é tão tranquilo como parece para vocês, porque a gente vai até, pega a chave do carro, vai até a garagem, aciona o controle do carro, aí abre a porta, senta, puxa o cinto, coloca o cinto, gira a chave, coloca ré, dá ré no carro, gira o volante para poder colocar na posição que você quer na rua, para depois sair. Isso é para tirar um carro da garagem, tá? Então o pessoal de Libras é muito acostumado com esses procedimentos, talvez seja por isso que para mim é tão tranquilo. Eu olho assim e fico tentando entender todo o procedimento que a pessoa faz para fazer qualquer trabalho, tá? E então talvez seja por isso que para mim o processo é tão simples. Eu olho e consigo fazer um algoritmo, porque eu sempre pego passo a passo, bem tranquilinho, tá? Aí eu coloquei alguns outros aqui para vocês irem guardando na cabeça. Teve uma aluna que mandou esse daqui da receita do mousse de limão. A receita do mousse de limão, coloquei os ingredientes, separar os ingredientes. Pessoal, os ingredientes são as variáveis, tá? Aí coloca todos os ingredientes no liquidificador. Você vai pegar todos os ingredientes, todas as variáveis e colocar dentro do liquidificador. Aí ela coloca assim, bata por 4 minutos. Aqui já é procedimento. Ó, do passo 3 para frente, aqui ó, do passo 3, já é um procedimento. Já é um procedimento. Aí ela fala lá, bata por 4 minutos. Aí eu coloquei aqui, ó, é o enquanto faça aqui. Porque o que você vai fazer? Enquanto não tiver uniforme, continue batendo. Então, o que a pessoa faz? Ela liga o liquidificador, bate por 4 minutos. Ela olha, a consistência não tá legal. Volta e liga de novo. Aqui já tem um loop. Ela vai fazer esse loop até ficar uniforme o negócio. Depois ela vai descendo, coloca na travessa. Salpique com raspas de limão. Olha para você ver que ela não definiu aqui que ela precisa fazer essas raspas de limão. Da onde vieram essas raspas de limão? Se eu tivesse fazendo, eu teria... Vou pensar, pessoal. Quem sabe a gente pode fazer na aula para vocês aprenderem o procedimento. Tá? Se eu fosse um robô, eu ficaria perguntando, tá, mas da onde vieram essas raspas de limão? Porque ela fala ali em cima, lá nas variáveis, ela declara suco de limão. Mas ela não declara da onde vieram essas raspas de limão. Aqui teria que abrir e dizer como é que faz raspas de limão. É claro que é só pegar o limão e passar no ralador, mas você precisa falar isso pro robô, que ele tem que fazer isso, tá? E aí ele fala, leva para geladeira. Tudo bem, você coloca 2 horas na geladeira, mas depende da geladeira. Em alguns casos, aqui é outro loop também. Você vai lá, vai abrir a geladeira, vai olhar e vai ver. Olha, tá com a consistência boa. Legal, agora eu posso tirar da geladeira. Se não, você tem que esperar mais tempo. Não é assim que funciona? Quem aí são os especialistas que vai fazer mousse de limão pra gente, sabe? E ela colocou aqui também brigadeiro de Nutella. O procedimento é igualzinho. Vocês vão ver aqui e vão me dizer assim, professora, mas é a mesma coisa. E realmente é a mesma coisa, ó. Tanto que eu coloquei aqui, ó, declarar os ingredientes, nem lancei de novo, porque tá igualzinho aqui. Provavelmente vai ser leite condensado, creme de leite e Nutella. Eu não sei porque eu nunca fiz, gente, brigadeiro de Nutella. Agora quem fez pode me dizer quais são as variáveis aí, né? Não sei se a aluna tá ouvindo a aula, mas se tiver ela pode me dizer. Quais são os ingredientes aqui. Mas quem está acostumado a fazer sabe quais são as variáveis. Leite condensado, creme de leite, eu acredito que aqueles potinhos de Nutella, né? Misture todos os ingredientes numa panela, leve ao fogo e mexa. Aqui também, ó, outro loop, um enquanto faça. Por quê? Mexa até a massa desgrudar da panela. A pessoa não vai ficar mexendo até descobrir. Olha, não deu ponto ainda, volta. Continua no fogo. Vai ficar cuidando até desgrudar da panela. Ele mesmo diz onde é que está o loop. Faça até desgrudar da panela.
Aí, deixe esfriar na geladeira por 1 hora. Aqui também, porque eu não sei qual é, que é o ponto desse negócio. Mas eu acho que a pessoa vai deixar ela na geladeira até formar as bolinhas. E depois vai tirar de lá até ficar em consistência de bolinha. Eu também não sei direito como é que faz isso daqui, tá? Legal. Então, tá. Aqui tinha o outro que eu falei pra vocês. Que esse daqui foi uma aluna que mandou. E ela mandou assim. Ela fez no caderno dela e ela só mandou pra mim aqui. Aí, como eu estava assim, com preguiça de pegar e digitar, falei, vou colocar aqui, fica até bonitinho, porque pode fazer desse jeito? Pode. Ela escreveu à mão. E ela fez exatamente aquele do levantar da cama. Ela falou assim, acordar. Ó, ela fez correto o primeiro procedimento. Acordar. Olhar as horas. Olha, aqui está o loop, pessoal, do olhar as horas. Por que acontece quando você está na cama e você olha as horas? Às vezes você acorda lá sem o despertador. Você olha as horas e pensa assim, eu posso dormir mais 5 minutos. Às vezes você está atrasado também e pensa assim, eu posso dormir mais 5 minutos. Aí o que você faz? Você dorme mais 5 minutos e você levanta, olha o relógio de novo e fala assim, eu vou dormir mais 5 minutos. Então o loop aqui, na verdade, ele vai ser até a hora que chega uma hora que você não pode mais ficar na cama. E aí você vai levantar. Aí ele se espreguiçar. Se espreguiçar. Quem vai fazer o programa aí que vai me dizer como é que vai fazer se espreguiçar, né? Levanta. Superar a preguiça. Tá? Arrumar a cama. Poxa, muito bacana essa parte, né? A pessoa que levanta da cama e deixa a cama arrumadinha, o quarto arrumadinho. Adoro, né? E aí verifica se a cama está bem arrumadinha. E fim. Achei, viu? Muito simples e bem certinho. Isso aqui é até facinho de codificar. Tem ali o horário. Vai colocar os horários ali para poder fazer aquele... para fazer o loop do horário ali. Então ele vai verificar qual é a janela dele, 7 horas, o horário que ele quer, né? E depois o resto, gente, é só respostinhas ali. Superar a preguiça. Já não estou mais cansado? Dá outro loop aqui também, ó. Eu ainda continuo com preguiça? Não. Agora eu posso levantar? Não. Eu tenho que levantar? Tenho. Então, né? Mas eu achei bem legal. Eu não lembro qual foi a aluna que colocou, mas eu gostei disso daí. Então, era isso, pessoal. Agora, tem alguém que ainda está com dúvida, que ainda não consegue fazer um logaritmo? Que ainda acha que não dá para fazer? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Tem bastante tempo ainda, vocês podem fazer as perguntinhas. Eu vou responder as perguntinhas de vocês agora, tá? Legal. Que bom que você entendeu. Eu estava preocupada com isso. Eu quero que às vezes vocês devem pensar assim, a professora é muito enrolada. Mas não é, pessoal. É porque como para mim isso é tão automático, sempre foi muito automático, exatamente porque esse fato de para mim, eu sou sempre muito detalhista no meu cérebro. O meu cérebro é bem detalhista, por causa da Libras, sabe? Teve alguns alunos que já fez em código, eu vi ali. O Adriel mesmo já fez em código. E teve um outro aluno que colocou um ali. Teve 2 alunos que colocaram em código. Mas fizeram uma média ali e colocaram no código da média. Mas ele não está em Portugal. Orion, que linguagem foi que você usou ali mesmo, que eu não lembro agora? No código? Java. Tá, que eu olhei, mas eu só passei o olho assim e não fui atrás para ver qual que era a linguagem, tá? Então, você fez aquele da média, foi? Você foi aquele que codificou a média? A média de 3 números, se eu não me engano. Porque o Adriel fez o do bolo. O Adriel conseguiu fazer o do bolo. Fez em Java e postou do bolo. Tá? Então, pessoal, quem quiser então já postar
já codificado, beleza. Só que o ideal seria vocês postarem uma versão em português do algoritmo, para mim ver se vocês realmente estão entendendo como é que faz o algoritmo. E daí na última atividade, que é aquela questão da avaliação, postar o código, tá? Eu preferia que vocês postassem o código lá, por quê? Aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Porque tá valendo como avaliação esse código, tá? Nessa última atividade aqui. Essa atividade aqui, ó, de codificação, tá vendo? Ó, 5 entregaram. Ah, já teve 5 alunos. Ai, que legal, gente. Eu não tinha visto ainda, porque eu tô corrigindo muita coisa. E vocês, se vocês acham que vocês estão ficando doido em casa, vocês têm que ver a gente, como professor, como é que nós estamos. Ah, não, só tinha perguntado, Orion, se você tinha codificado aquele algoritmo das médias, mas deixa eu ver aqui. Das médias, da média. E outra coisa, Orion, faz então um favor pra mim, coloca esse código aqui, nessa última atividade ali no Classroom, essa atividade da codificação, coloca ele pra mim aqui, faz favor. Vitão, eu não sei qual que é o seu nome ali, porque tá com um código Vitão na live. Deve ser o Vitor, né? Vitor, é o seguinte, pessoal, é para codificar em qualquer linguagem. Lembra que eu dei para vocês o Portugal? Eu coloquei no Portugal Web Studio. Lembra que tinha o Portugal Web Studio? Que eu coloquei para vocês lá na tela, que eu ensinei para vocês em sala de aula. Que tem esse aqui que é tudo em português, vocês podem codificar aqui no português, no Portugal. Tinha os exemplos aqui do ladinho, ó, para vocês copiarem. O laço de repetição, tá tudo aqui do ladinho, ó, já tinha para vocês os códigos meio pronto aqui para vocês pegarem. Vocês lembram do Portugal? Orion, pois é, você mandou nos dois, Orion. Mas como você já fez ele em Java, você já terminou ele, você já terminou o algoritmo, eu queria que você postasse ele aqui nessa última atividade que está aqui. Aqui, ó, essa atividade, esse código de algoritmo aqui, que é a última atividade, que é a atividade valendo nota, a penúltima atividade está como... Deixa eu pegar aqui para você. Que tá assim, ó. Coloque aqui o seu código de atividade anteriormente executado. Que pode ser, eu quero que coloquem aqui, gente, porque tá valendo como avaliação isso daqui, tá? 5 alunos postaram. A Alisson, Caroline, Larissa, Luiz, dois Luiz. Eles já postaram aqui essa atividade. E eu gostaria que você fizesse isso também, tá? Olha. Qual que é o seu nome, Orion? Me fala o seu nome. Ah, é Alisson. O Alisson, tá? Ah, é verdade, Alisson. Tô vendo ele aqui. Beleza. Alisson Fernando. Beleza, não, tá aqui. É o algoritmo das médias mesmo. É da média que eu tinha visto lá. Tá. Beleza, não, obrigada. Eu vi então, tá? E depois eu vou dar nota. Bem legal. Tá. Quem tinha feito a pergunta anterior sobre aonde que é? Isso. Então, Vitor, olhando aqui. Então, você pode codificar ele aqui. Isso aqui é bem tranquilo, gente. Tem as declarações, porque como ele tem aqui do lado tudo que você precisa, qualquer help você consegue pegar aqui do lado. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Porque aqui tem de tudo. Se você der uma procuradinha aqui do lado, perder assim umas 2 horinhas, vocês conseguem pegar todos os códigos meio pronto aqui do lado. E montar esse código aqui
esse código-fonte tranquilinho aqui, tá? E tem também, pessoal, o... Como é que é o nome? Ah, visual. O Visual G. O Visual G, ele também é em português, tá? E ele tem muita coisa na internet do visual. E ele é todinho em português, tá? Não tem nada dele também em outra língua. E também é bem fácil de codificar. E tem assim um monte de vídeo lá no YouTube que você pode ver, que eles ensinam tudinho como é que faz para fazer isso daqui em português também. O Visual G, ele foi criado exatamente para fazer algoritmo. Não, o Portugal não precisa. Você pega o Portugal, esse Portugal aqui é o Web Studio Online. Tá? Ó, dá para ver melhor aqui, eu acho. É o Web Studio Online. Deixa eu pegar ele maior aqui para você. Portugal. Web Studio. Ó, ele é esse Portugal Web Studio. Ele é online, tá? Você entra nele totalmente online. Você clica aqui nele e você vem para essa página que eu tava com ela aberta aqui, ó. Tá? Tanto o Portugal quanto o Visual, eles são online, tá? Você não precisa baixar, não precisa instalar nada. Só entrar no computador e usar, tá? É só um exemplo, pessoal. E daí teve gente que fez em Java também. Tá? Ah, tá pedindo para cadastrar aqui agora. Na minha outra máquina já tá cadastrado. Tá? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Tá, Júlia. Tá. Você tá com dificuldade na codificação, Júlia? É isso? Então, o que eu expliquei antes é o seguinte. Você já fez agora o algoritmo, né? Porque enquanto você não fizer essa parte do algoritmo, você não vai conseguir fazer a codificação. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Que qual a importância do algoritmo e do fluxograma? Porque enquanto você não faz essa parte em português, porque para nós tem que ser em português, né? Se você fosse americana, você não, se você tivesse, por exemplo, você fosse uma nativa da língua inglesa, para você esse algoritmo seria a codificação já é em inglês, é na língua nativa deles, né? Então a gente faz ele na nossa língua nativa para você entender direito como vai funcionar dentro da codificação. Porque aqui você consegue definir as variáveis e você consegue definir quais são os procedimentos que você tem que criar lá dentro. Depois que você define as variáveis e você define os procedimentos, Júlia, você praticamente matou o problema todo. Porque aqui você consegue definir da onde que tem que vir essas variáveis. Se for uma variável que vem externo, e aí, gente, eu vou insistir de novo naquela história do bolo. Lembra que eu dividi para vocês em bolo, recheio e cobertura? Que eu falava para vocês não vão conseguir fazer o recheio enquanto vocês não tiverem o bolo. Então, primeiro vocês têm que fazer o bolo. Então, façam primeiro o bolo, depois o recheio e depois a cobertura. Porque a variável bolo, que vai para o recheio, ela vem da primeira caixinha.
O que depois de você colocar todas as variáveis no bolo e você fizer todos os procedimentos para a execução do bolo, o que sobra é só o bolo, a saída é o bolo, tá? Então vocês precisam entender que quando vocês começarem um projeto nessa área de processamento de dados, de codificação, vocês vão conversar com o cliente e o cliente ele não sabe nada. A única coisa que o cliente vai dizer para você, olha, meu querido, eu quero que você faça tal coisa. Por exemplo, eu quero que você faça o controle dos meus funcionários. Eu tenho um monte de funcionário, eu tenho um monte de dinheiro e eu tenho um monte de papelada. E o que eu quero saber é só o seguinte, quanto eu tenho que pagar para cada funcionário, tá? Então a resposta você vai sempre ter, porque você sabe o que o cliente quer. O cliente quer saber quanto cada funcionário ganha. Então a sua resposta, a tua saída você tem. O que a gente faz o algoritmo para definir quais são as nossas entradas, que são as variáveis de entrada, e o procedimento para chegar na saída que o cliente já quer. Então, a saída você já quer, você já sabe qual que é. Geralmente a gente sabe qual que é a saída, e a gente só sabe a saída. A gente precisa definir a entrada, o procedimento e o final. Por isso você precisa fazer o algoritmo, tá? Júlia, qual que você pretende codificar? Você pode me falar? Qual o algoritmo que você pretende codificar? Não? Ainda não decidiu? Tá. Então tá. Então, esse daí, olha, eu fiz assim. Eu peguei esse do bolo e eu fiz ela peguei umas 2 horas ali sentada. Que 2 horas? Bem menos, é porque eu ainda fiquei papiando um pouquinho ali. E eu consegui codificá-la bem rapidinho, porque ele é bem fácil. Você vai definir as variáveis. As variáveis do bolo são quase igual a essa do mousse aqui. Se você for ver. Quando você pega ele aqui, ó, o que você vai fazer? Vai definir quais são as variáveis. Aqui está escrito lata de leite condensado, creme de leite e limão. Na verdade, lá no bolo, você vai colocar ovos, açúcar, leite e farinha. Tá? Essas são as variáveis. E depois ele tem uma certa ordem que vão entrando, porque depende do bolo, ele tem alguma. Aí você que vai determinar uma ordem de entrada. Ou simplesmente pode fazer igual tem gente que faz. Acrescenta todos os ingredientes no liquidificador, bata, vai ficar igualzinha a receita do mousse de limão. Bata tudo no liquidificador, misture a massa. E aí o loop, se eu não me engano agora, fica no forno, porque você tem que levar ele no forno e tem que ficar testando no forno para ver se ele já chegou na consistência perfeita para retirar do forno. E quando você retira ele do forno, você fica sabendo se ele tá ok. Então daí tem um prazo. Aí você pode colocar um tempo, talvez, para dizer assim, ó, leve 30 minutos no forno a 180 graus. 30 minutos. Aí verifique se está assado. Se não tiver assado, feche o forno novamente. Se não me engano, o loop era esse. Porque ele era muito simples, era uma coisa assim. Aí no final ele vai dar uma resposta lá, o bolo está pronto. Aí teve alguns alunos que colocou assim, um bolo pequeno, um bolo grande. Depende da quantidade de produto que você colocasse. Por exemplo, se ia 2 de farinha, você colocasse 4, você ia ter um bolo grande. Se você colocasse só meio, você teria um bolo pequeno, um bolo médio. Teve alguns alunos lá da outra escola que fizeram assim. Mas porque, na verdade, você tem que ver que isso é um bolo virtual, ele não existe. Então você vai colocar as variáveis e a resposta vai ser o sistema que vai te dar. Bolo grande, bolo pequeno, entendeu? Ou você pode colocar nas variáveis para mudar os ingredientes, mudando o tipo do bolo que você quer. Mas você precisava primeiro, de qualquer maneira, fazer esse algoritmo. Você já fez bolo alguma vez na vida? Então, manda para mim, faz então esse algoritmo. Você já fez? Deixa eu ver aqui.
Já fez o algoritmo? Eu não lembro agora, meu caderno tá ali na sala. Não tá aqui comigo agora. Você já fez o algoritmo do bolo? E o fluxograma? Porque se você fez, Júlia, eu vou trabalhar com você à parte daí. Depois eu chamo você e a gente faz isso juntas, nós duas. Porque já que você está com bastante dificuldade, tá? Mas é porque você não está ainda entendendo a codificação, talvez. Mas eu vou te ensinar isso. Essa parte do trabalho, pessoal, também é para vocês pesquisarem um pouco, sabe? Então, assim, dá a impressão, você fala assim, poxa, mas ela não deu nada, ela não ensinou a gente a codificar. Na verdade, é que vocês precisam também pesquisar um pouco. Tem um monte de vídeo aqui no YouTube, tá? E eu tô sendo um pouco má com vocês, eu concordo. Vocês podem até dizer assim, ah, a professora tá sendo um pouco má. Mas eu dei pra vocês, ó, o Visual G, dei o Portugal, que são linguagens muito simples de usar. E que tem um monte de vídeo no YouTube, entendeu? Então eu tô deixando assim, talvez vocês sofrerem um pouquinho, porque vocês precisam aprender a sofrer um pouquinho. Vocês estão na área de informática exatamente para aprender a pesquisar. Sabe, se for para me pegar e fazer aqui para vocês, eu sento aqui e faço. E aí, mas só que vocês não vão aprender a fazer. Vocês vão ficar confortável achando que eu vou resolver sempre. Mas eu não vou estar mais aqui depois. Eu tenho que ensinar vocês a cavarem, né? Porque se você for aqui no YouTube, ó, só um exemplo, tá? YouTube. Tô eu bonitinho aqui e eu pergunto assim. Algoritmo no Portugal, tá? Olha, linguagem de programação Portugal, algoritmo, tem um monte, gente, muita coisa. Eles ensinam direitinho, tá tudo ali. É mamãozinho com açúcar, não tem muito o que fazer. Só se eu pegar e fazer para vocês, tá? Se pegar o Visual G, também é a mesma coisa. Algoritmo com Visual G. Ó, Visual G algoritmo. Tem um monte de exercícios resolvidos. Muita coisa. Na verdade, essa aula vai ser assim, mamão com açúcar para quem nunca fez nada. Tá? E vocês precisam um pouco assim, pesquisar, tentar alguma coisa. Aí tem Java também, sabe? Tem um monte de coisa. O Java, eu não estava querendo que vocês mexessem com o Java agora, porque eu vou ensinar ele depois para vocês e vocês vão ter que baixar na máquina. Eu sei que tem gente que não tem máquina. Lá na escola tem, mas vocês não têm em casa, tá? Então por isso que eu não estou insistindo que vocês em Java, não estou pedindo que seja nada demais. Eu estou apenas querendo que vocês façam um pouquinho de pesquisa. Tá? Porque é um exercício muito fácil. Mas eu tô assim, gente, procura um pouquinho, pesquisa um pouquinho, tentem, entrem lá, abre o Portugal, tentem codificar, tentem rodar, deu errado, faz de novo, perca uma meia horinha, sabe? Tenta imaginar, porque depois que você faz o algoritmo, que você começa a raciocinar pensando como um algoritmo, você consegue codificar qualquer coisa, mas você precisa primeiro aprender a fazer essa separação. O que é a variável, o que vai ser meu procedimento, qual a resposta que eu espero, tá? Isso é projeto, gente, tá? Façam isso primeiro e depois, daí tá claro, eu vou tirar as dúvidas de vocês, mas isso aqui é um projeto tão simplesinho, e vai ajudar muito vocês isso nos projetos futuros de vocês. Porque depois que vocês aprendem isso daqui, todo o projeto fica simples. Porque vocês sentam e pensam assim, olha, eu tenho que começar esse projeto do começo, eu preciso desossar esse projeto. Aí começa a separar por partes, tá? Separem tudo, aí fica muito simples, tá? Mas eu vou sentar com você, Júlia, e vou ver. Mas antes eu queria que você tentasse um pouquinho fazer essa pesquisa. Tenta fazer essa codificação. Abre o Portugal Online lá, o Web Studio Online. Tenta fazer uma codificação. Olha ali do ladinho. Ele tem ali as respostinhas para você. Tem entradas, saídas. Tem os laços de repetição aqui do ladinho. Sabe? Os programinhas são tudo pronto aqui, você pega os pedacinhos dele, vai dar erro? Vai. Se você colocar uma letra maiúscula errado, vai. Se você declarar a variável errado, vai dar erro, tá?
Mas você vai aprender a mexer com o Visual G, com o próprio Java. A gente pode dar um monte de aula para vocês na escola e vocês nunca aprenderem a codificar. Porque se vocês não tiverem assim, que correr um pouquinho atrás e sentar sozinho e fazer, essa é a vida do programador, pessoal. É bem chata, mas a gente... Porque às vezes eu dou um código prontinho para vocês aqui, você chega em casa, você joga lá e não roda nada. Aí você tem que descobrir por que não está rodando. Tá? Mais alguma pergunta? Certo, pessoal? Ninguém tem mais pergunta? Sim, pessoal, estou contando a presença de todo mundo, tá? Assim, principalmente pelas atividades feitas. O aluno que tem que estar com atividade feita, está com presença, está tranquilo. Aluno que faz pergunta também, presença. Eu estou anotando tudo. Porque essa live está sendo gravada. Não, Vitor. Não tem nenhuma esperança. Nossa esperança é que esse pessoal pare de morrer, melhore. E que a gente possa voltar tranquilo, né? Mas vocês estão com muita dificuldade, né? Estão querendo voltar para a sala. Pessoal, é tão bom, vocês estão com saudade da gente, então. Achei que vocês iam ficar tão contentes longe da gente. Agora vocês estão com saudade da gente? Querendo o professor na sala? Nós vamos voltar. Eu também estou com muita saudade de vocês, na verdade. Poder brigar com vocês pessoalmente é muito melhor, olhando na cara, assim, né? Não precisa estar falando sozinha, porque agora eu fico aqui falando sozinha. Fica uma louca. Eu fico aqui na sala e penso assim, eu tô ficando maluca. Tá. Tem mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem, eu vou encerrar a live. Senão eu respondo. Tá? Pessoal, os alunos que não estão aparecendo, por exemplo, a Helena, que eu não estou vendo aqui. O próprio Adriel, que eu até hoje não vi na aula. Qual o código? Ah, tá. Eu vou ver. Eu vejo e deixo dar uma resposta, então, Alisson. Eu vou ver ali. Mas, teve um outro aluno que fez. Se ele copiou de você, tá igualzinho. Eu tava olhando os dois, tá bem igualzinho. Mas eu vou tentar dar uma olhada nele. E depois eu te dou uma resposta, tá? Principalmente na saída. Que maldade, Vitor! Eu vou analisar. Eu vou analisar. Ô, Alisson, o Vitor tá sendo maldoso com você aí, ó. Vou provocar uma briga de vocês online, pessoal. Pra vocês poderem brigar online. Tá? Tá bom. Legal, então. Mais alguém quer tem mais alguma dúvida? Fora os dois aqui que estão brigando online? Não? Então, pessoal, é o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas nós estamos quase fechando o trimestre. E eu preciso dessas atividades para poder fechar minhas notas, tá?
E eu já tenho bastante nota lançada e essa semana eu vou terminar de encerrar essas notas. Júlia, qualquer coisa você me chama no WhatsApp privado e nós duas vamos conversar, tá bom? Não fica tímida. Sim, eu vou gravar live, pessoal, e não vai ficar no app. Eu vou colocar essa live lá no meu canal do YouTube. Vocês já viram que tem algumas lives gravadas lá, né? E daí eu coloco essa live, eu vou colocar lá no YouTube. E eu coloco para vocês o link lá na sala de aula. Aí se alguém tiver alguma dúvida, principalmente na parte que eu estou explicando ali o algoritmo, é só entrar na live. Tá? Entra na live, daí... acho que é Kimberly. Kimberly, você não viu o quê? O do YouTube? Mas lá no mural tem um link pro meu YouTube. Eu já coloquei alguns lá. Eu acho que tem, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu coloquei alguns links. Ó, link pro YouTube. Já tem alguns do YouTube. Mas eu vou colocar esse aqui também, tá? Eu vou colocar essa live lá no YouTube. Tá? Aí dá pra vocês dar uma olhada lá depois, pra tirar dúvida. Por isso que eu não quero até ficar muito extenso aqui, pessoal. Porque se eu deixar muito extenso, depois fica muito grande lá no YouTube. Tá? Então assim, só esperem um pouco, porque agora, terminando a live agora, eu vou pegar e vou renderizar o vídeo para colocar no YouTube. Então o vídeo vai estar hoje à noite lá no YouTube, tá? Então esperem um pouquinho, mas a hora que eu colocar no YouTube, eu já coloco lá no mural. Aí vocês entram no link do mural e vão para lá. Tá bem? Mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar daí. Porque daí eu encerro